Senhoras e senhores, muito bom dia. Para mediar os trabalhos da mesa de debates 1 deste congresso, que versará sobre o tema Lei Anticorrupção, convidamos para tomar assento à mesa o doutor Joel de Menezes Niebur, presidente do IDASC. Convidamos também para tomar assento os debatedores, advogado com atuação em Joinville, Dr. Marcelo Harger, Dr. Samuel Dalfarra Naspolini, promotor de justiça e coordenador adjunto do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa do MP de Santa Catarina. O juiz de direito do Estado de São Paulo, Dr. Luiz Manuel da Fonseca Pires. O diretor acadêmico do IDASC, Dr. Rodrigo Valgas dos Santos. Vou ler um rápido currículo do Dr. Joel de Menezes, que vai mediar os trabalhos desse primeiro debate. O Dr. Joel possui graduação em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, em 1998, quando concluiu o curso, mestrado em 1999 em Direito Público pela também Universidade Federal de Santa Catarina, doutorado em Direito no Estado pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Atualmente é sócio proprietário da Menezes Niebur Advogados Associados, tem experiência na área de Direito com ênfase em Direito Administrativo, professor convidado de Direito Administrativo da Escola da Magistratura do Estado de Santa Catarina e da Escola do Ministério Público de Santa Catarina. Com a palavra para coordenar os trabalhos, o Dr. Joel de Menezes Niebur. Bom dia a todos. Iniciamos os nossos trabalhos. Com grande satisfação que assumo aqui a coordenação dos debates. Quem deveria presidir essa mesa é o Dr. Voneivo Carlim, que eu acho que aconteceu algum contratempo, ele ainda não chegou, e essa, inclusive, é a razão do nosso pequeno atraso. Em face disso, assumir a presidência da mesa. Nós teremos hoje como debatedores, ao meu lado esquerdo, em primeiro lugar, o Marcelo Harger, que é graduado pela Universidade Federal do Paraná, mestre em Direito pela PUC de São Paulo e doutor em Direito pela PUC de São Paulo. Atualmente ele é advogado, militante, sobretudo na região norte do estado, em Joinville, e professor de Direito Administrativo, autor de várias obras de relevo, um dos nossos administrativistas de destaque aqui de Santa Catarina. Do meu lado direito eu tenho Samuel Dalfarra Naspolini, que é promotor de justiça, coordenador adjunto do Centro de Apoio Operacional da Moralidade Administrativa, graduado em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina, mestre em Direito do Estado pela Universidade Federal de Santa Catarina e especialista em Direitos Difusos com ênfase na Moralidade Administrativa pela Univale. O Samuel é autor do livro Pluralismo Político, Subsídios para Análise dos Sistemas Partidário e Eleitoral Brasileiros em Face da Constituição Federal. E é professor, meu colega, na Escola do Ministério Público de Santa Catarina e vice-coordenador estadual da campanha O que você tem a ver com a corrupção. Na ponta, no meu lado esquerdo, Luiz Manuel Fonseca Pires, meu dileto amigo, um jurista de nomeada de São Paulo. O Luiz Manuel é doutor e mestre em Direito pela PUC de São Paulo, professor de Direito Administrativo da PUC de São Paulo, é juiz de Direito no Estado de São Paulo, publicou, dentre outros, os seguintes livros: Controle Judicial da Discricionalidade Administrativa, dos Conceitos Jurídicos Indeterminados às Políticas Públicas, O Estado Social Democrático e o Serviço Público, um breve ensaio sobre liberdade, igualdade e fraternidade, um diálogo sobre a justiça arquetípica e a justiça deôntica, em coautoria, e limitações administrativas à liberdade e à propriedade e regime jurídico das licenças e loteamentos urbanos.
E na ponta direita, o meu também dileto amigo Rodrigo Valgas dos Santos, ex-presidente do Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina, um dos responsáveis por esse congresso. O Rodrigo, ele é pós-graduado em Direito Administrativo pela FURB, mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná, é professor de Direito Administrativo do Instituto de Direito Romeu Felipe Bacelar, em Curitiba, atual professor e ex-coordenador do curso de pós-graduação em Direito Administrativo SESUSC, professor do Comitê para Estudos e Difusão do Direito na América Latina, CEDAW, professor de Direito Administrativo da Escola Superior da Magistratura do Estado de Santa Catarina, consultor de diversos municípios, órgãos e agentes públicos, militante no foro judicial e administrativo em causas de natureza jurídico públicas, conferencista estadual, nacional e internacional sobre temas ligados ao direito administrativo e participante como assistente em vários seminários, simpósios, congressos sobre temas ligados ao direito público, especialmente direito administrativo. É conselheiro do Instituto Brasileiro de Direito Administrativo e, como falei há pouco, foi presidente do nosso Instituto de Direito Administrativo de Santa Catarina. Rodrigo também é autor de várias obras, dentre as quais Procedimento Administrativo nos Tribunais de Contas e Câmaras Municipais, que foi sua dissertação de mestrado. Bom, vocês podem ver a nossa mesa é composta por 2 advogados, portanto trazem a percepção, uma percepção mais dos advogados ou mais daqueles que defendem as pessoas envolvidas nesses casos, enfim, nesses questionamentos ou supostos casos de corrupção. Temos um promotor de justiça, que é o Samuel, que vai trazer a visão, talvez, do Ministério Público sobre essa nova lei anticorrupção. E temos um juiz, todos são acadêmicos, mas temos também um juiz, que é o Luiz Manuel, que talvez traga essa visão da magistratura também sobre a nova lei. A ideia é que tenhamos um debate bastante plural, franco, aberto, que haja confrontação de ideias, efetiva confrontação de ideias, mas de toda sorte respeitoso. Espero que não haja briga aqui, tapas. Bom, a lei anticorrupção é uma lei extremamente polêmica, nova, uma lei duríssima, fala-se em lei anticorrupção. Eu, na minha percepção, acho que isso já até é uma jogada de marketing, porque quem seria contra uma lei anticorrupção? Né? O sujeito que fosse contra a lei anticorrupção só não há outra alternativa, é um corrupto. Né? E essa lei não trata sistematicamente de corrupção. Essa lei trata da responsabilidade civil e, sobretudo, objetiva das pessoas jurídicas por atos lesivos à administração pública. Nós temos 3 questões que serão abordadas pelos debatedores. A primeira questão é constitucional a introdução pela Lei 12.846/2013, que é a Lei Anticorrupção, da responsabilidade objetiva às pessoas jurídicas no tocante às sanções de cunho punitivo, não apenas ressarcitório? Qual a dimensão e os efeitos práticos da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas nos termos da Lei 12.846/2013? A título ilustrativo, para, enfim, servir de exemplo para o debate, toma-se o seguinte caso. Entidade da administração pública resolve firmar contrato emergencial com dispensa de licitação. A entidade da administração pública que avaliou a situação e resolveu, olha, eu vou firmar um contrato com dispensa de licitação. Como é de praxe, essa entidade consulta 3 empresas que apresentam cotações. A empresa que ofereceu o menor preço é convocada para assinar o contrato e executa esse contrato perfeitamente sem percalços. Essa empresa não participou em nada do que aconteceu na administração pública que antecedeu a decisão da administração de firmar o contrato emergencial. Ela não influiu em nada, ela pura e simplesmente foi consultada para apresentar uma proposta num procedimento de dispensa e licitação e apresentou o menor preço. Apresentou o menor preço, executou o contrato. Depois de algum tempo, os órgãos de controle questionam a contratação que foi realizada, alegando que não havia verdadeira emergência,
pelo que o contrato que foi firmado, sem licitação, teria causado prejuízo ao erário. Essa empresa deve ser responsabilizada nos termos da lei anticorrupção? Isso tem a ver com a responsabilidade objetiva. Começo com o Luiz Manuel. 5 minutos. Alô? Bom dia a todos, então. Bom, primeiro eu gostaria de cumprimentar ainda aqui brevemente toda a mesa, começando pelo Dr. Joel, agradecendo o convite que me foi formulado por ele e também pelo meu amigo, Dr. Rodrigo. Cumprimento os demais, Dr. Marcelo, Dr. Samuel, e cumprimento os senhores. E a respeito dessa lei, o que me parece que é importante demarcar logo no início é que precisamos ter como pressuposto a ideia daquela distinção entre autonomia de vontade e função que demarcam as relações privadas e relações públicas. Relações privadas, notadamente orientadas pela ideia da autonomia de vontade, um agir em nome próprio, e as relações públicas demarcadas pela ideia de função, que é um agir em nome de terceiro. Quando fazemos essa distinção, o que me parece que fica bem claro a respeito da responsabilidade objetiva é que ela não apenas é constitucional, até porque na autonomia de vontade há a previsão da responsabilidade objetiva, como ainda nós precisamos associar a ideia de responsabilidade à função, a um agir em nome terceiro que se centra na noção de competência. Em outras palavras, tentando sintetizar essas primeiras notas introdutórias, o que pretende a lei não é a responsabilidade de um segurador universal. Qualquer particular que venha em sua autonomia de vontade tem a sua responsabilidade expandida ilimitadamente para qualquer tipo de dano ou interpretação diferente daquela que ele próprio foi induzido a crer pela administração pública. Não é isso que pretende a lei, mas sim demarcar uma responsabilidade objetiva nos limites da própria competência pública, que depende da análise de cada caso concreto. Depende, então, de perceber numa situação onde a competência foi cumprida formalmente, dentro daquele espectro, é aquele espectro que vai delimitar a competência da ação e a responsabilidade do próprio particular. Em outras palavras, nós não podemos ter um particular respondendo ilimitadamente por qualquer dano causado. A lei não veio para eliminar a boa-fé e a indução que se leva um particular a crer a respeito daquilo que é apresentado pela própria administração. Então, se alguém é chamado pela administração pública, ali dentro de um expediente, um processo administrativo de dispensa ou inexigibilidade de licitação, afirma, se a própria administração afirma que se enquadra numa situação de dispensa ou de inexigibilidade, e aquele particular contrata com a administração, ele está atuando dentro de um espectro comum daquela competência pública, e ele é um sujeito de boa-fé que, portanto, não pode ser responsabilizado. O que me parece que quer a lei é dizer o seguinte: você particular que se vincula com a administração pública fora desse espectro de competência, você vai ser responsabilizado independentemente de você querer me dizer se houve dolo ou se houve culpa. Uma contratação numa situação absolutamente irregular no espectro de competência, quer dizer, sem um processo de dispensa ou inexigibilidade, numa situação que não aparenta ali nenhum elemento, nenhum dado fático concreto que mostre uma situação que justificaria, se houvesse o processo de inexigibilidade, a justificativa para que tal acontecesse. Simplesmente uma administração, uma contratação direta, em valores fora de uma situação de dispensa, sem ser um serviço particular, especializante, que justificasse também, pela especialidade do sujeito, uma contratação direta, simplesmente uma contratação direta numa situação padrão típica de competência pública de promover uma licitação. É isso que quer a lei. Nesse espectro, fora da borda de competência, você particular será responsabilizado independentemente do que sustente a respeito de intenção ou não, de conhecimento ou não da lei, de dizer que desconhecia a lei 8666 ou a lei do pregão eletrônico ou qualquer outro parâmetro da função pública. O que me parece que é uma adequação e uma interpretação conforme da lei, então, é entender, em resumo de tudo que eu assinalei, que a autonomia de vontade, aquela situação típica das relações privadas, que o sujeito age por vontade própria, por convicção própria, e não precisa nem dar os motivos da sua ação, a partir do momento que se vincula
com a administração pública vincula-se ao espectro de competência da administração pública. Se a atuação da empresa particular, do particular, encontrar-se dentro daquela moldura daquela competência, a boa-fé deve ser prestigiada e não há responsabilidade. Se a vinculação foi feita fora da moldura de competência, pouco importa dolo ou culpa, porque a responsabilidade é objetiva. Obrigado, Luiz Emanuel. Passo a palavra, então, ao Marcelo. E gostaria de saber do Marcelo se realmente essa responsabilidade objetiva em dimensão punitiva realmente é condicional na percepção dele. E, Marcelo, de acordo com o Luiz Emanuel, pelo que eu entendi, se a competência da administrativa for exercida dentro de algum arco, um grau, dentro de um arco de legalidade, não vale, então, a responsabilidade objetiva. Entretanto, se a competência administrativa for mal exercida, fora do arco da legalidade, o particular, ele, então, está sujeito, sim, a ser penalizado nos termos da lei anticorrupção. Marcelo, como é que o particular vai controlar isso? Como é que ele vai saber? Como é que ele vai se intrometer no procedimento que for realizado pela administração pública? Bom, antes de mais nada, eu queria cumprimentar os integrantes da mesa, o doutor Joel, o doutor Rodrigo, o doutor Samuel, o doutor Luiz Manuel, agradecer o convite que me foi feito. E assim, Joel, eu fico feliz de ver a fala do doutor Luiz Manuel, porque o doutor Luiz Manuel está procurando, digamos assim, buscar uma interpretação conforme a Constituição. O problema que eu vejo é o seguinte, é que assim, não, quem está de boa fé não vai ser processado. Tudo bem. O problema é o seguinte, é que eu creio o seguinte, que antes de mais nada a pessoa vai ser processada, principalmente num caso como esse apontado pelo Joel, porque você não consegue perceber de antemão se houve alguma espécie de conluio entre a administração e o particular que foi contratado por dispensa, né, por inexigibilidade. Para isso você precisaria buscar um substrato probatório. Então aí é um sério risco, né? Eu quando comecei a estudar esse tema da lei anticorrupção, eu me deparei com um texto editado com uma situação ocorrida na época do AI-5, né? O que aconteceu na época do AI-5? Na época do presidente Costa e Silva, quando foi editar o famigerado AI-5, mencionado pelo Dr. Salomão ontem, o Pedro Aleixo, que era um dos políticos eminentes na época, né, ele manifestou preocupação com a severidade do AI-5, né? E o Costa e Silva disse para ele: mas Pedro Aleixo, você não confia em mim? Né? Ele falou: não, do senhor eu confio, eu não confio nos poderes do guarda da esquina, né? Então, essa é uma preocupação, porque no doutor Luiz Manuel eu confio. O problema é que quando você faz uma lei extremamente ampla, como essa, você dá margem a aplicações desarrazoadas. A própria letra da lei leva a isso. Isso ainda é mais sério, porque quando você lê a exposição de motivos da própria lei, você já verifica que ali dentro o que se buscou foi o seguinte, né? Lá na exposição de motivos está dito o seguinte: olha, é muito difícil provar elementos subjetivos, então na aplicação da lei de improbidade eu preciso pelo menos provar a culpa. Então, olha, vamos fazer o seguinte: vamos usar o processo administrativo, porque é mais célere, né, do que a lei de improbidade. Então veja que desde o projeto, o objetivo da lei é facilitar a acusação e diminuir direitos e garantias individuais. Veja que você não pode responsabilizar a qualquer custo. Nós estamos num Estado de Direito. Garantias não surgiram por acaso. As garantias que nós temos na Constituição são frutos de centenas de anos de combate ao autoritarismo estatal. Então, imaginar que você consiga solucionar um problema sempre editando mais leis é um equívoco constante. Até porque, né, se nós formos imaginar, né, nós já temos a lei de improbidade, a lei anticorrupção, que tratam da mesma questão. Se continuar nessa toada, dali a pouco nós vamos ter a lei, sei lá, anti-incolumidade pública, a lei em defesa da moralidade, e você vai punindo sempre a mesma conduta com leis diversas, né? Não vai ser nem mais bis in idem, vai ser tris in idem, quadri in idem, sei lá como é que vai chamar depois que passar de quadri in idem.
Então eu acho isso muito complicado. Assim, quando a pergunta posta pelo professor Joel, né, diz respeito a se é constitucional. Eu acho o seguinte, tem que separar primeiro dois aspectos nessa responsabilização. Primeiro é a responsabilização pela indenização do dano eventualmente causado. Aí você até pode falar em responsabilidade objetiva em certos casos. Quando se fala em aplicação de sanção, eu creio que não pode haver responsabilidade objetiva. Eu comecei a buscar algum artigo da Constituição que dissesse claramente que não pode, que fosse afrontado por essa lei, né? Eu vi vários que são afrontados, digamos assim, en passant, né? O inciso 22 do artigo 5º, que garante o direito de propriedade, o inciso 45, né, que diz que nenhuma pena passará da pessoa do condenado. Na verdade, veja, aí não seria propriamente um condenado, mas um acusado, né? Não foi a pessoa jurídica necessariamente quem fez a prática do ato, mas um suposto representante. Mas o principal princípio que é ofendido, na verdade, é o princípio do devido processo legal. O devido processo legal, não na faceta comumente estudada por todos nós, que é o devido processo legal em sentido formal, que são as garantias processuais. Mas o devido processo legal, ele tem também um caráter objetivo. O que é esse caráter objetivo? Pelo caráter objetivo do devido processo legal, você pode proceder a um princípio de razoabilidade e racionalidade das normas jurídicas. Você pode declarar inconstitucionais as normas jurídicas que sejam injustas, que sejam opressoras e que sejam desproporcionais. Você limita com o devido processo legal objetivo a discricionariedade do legislador. Então, eu creio que o artigo ofendido é o inciso 54, né, do artigo 5º da Constituição. Bom, eu gostaria de fazer um registro. Na nossa programação inicial, participaria do nosso debate o promotor Afonso Guizo Neto. O Afonso não pôde comparecer, ele avisou uma semana antes, porque algum compromisso lá na comarca relacionado à inspeção das unidades prisionais, que a promotoria dele faz parte, então ele não pôde comparecer. Ele próprio indicou o doutor Samuel, que é qualificadíssimo, e o doutor Samuel também de pronto aceitou o nosso convite, pelo que eu agradeço aqui penhoradamente em nome do Instituto. Eu passo a palavra ao doutor Samuel e eu queria saber, doutor Samuel, realmente é constitucional ou não? Qual a verdadeira dimensão dessa responsabilidade objetiva? O que é isso? Do que nós estamos falando? O Marcelo Harger, de en passant, na fala dele, ele diz o seguinte: olha, essa lei veio facilitar a acusação e diminuir os direitos e garantias constitucionais. É isso mesmo, na visão do Ministério Público? Ou na sua visão? Por favor. Concordo com a primeira parte da afirmação, doutor Joel, não concordo com a segunda. Antes de mais nada, bom dia a todos os senhores. Bom dia, doutor Joel, doutor Luiz Manuel, doutor Marcelo, doutor Rodrigo. Obrigado pelo convite. O doutor Afonso gostaria de estar presente aqui hoje com os senhores, infelizmente não foi possível. E eu trago para os senhores aqui a perspectiva de atuação do Ministério Público diante desta nova lei. A partir da edição da Lei Anticorrupção, o Centro de Apoio da Moralidade realizou de início alguns seminários internos, um debate interno sobre a extensão dessa nova lei, o impacto dela na atuação dos promotores. Debate este que foi logo na sequência compartilhado com os servidores municipais no ciclo de encontros patrocinado aqui pela Casa, pelo Tribunal de Contas, e hoje eu fico muito feliz de dividir essas expectativas aqui com os senhores. Eu não tenho dúvida a respeito da constitucionalidade da lei, senhores, porque antes de mais nada eu acho que nós devemos definir de forma muito precisa o que nós entendemos por responsabilidade objetiva, porque isso tratado de uma maneira um pouco apressada traz a impressão de que a responsabilidade objetiva fará com que condutas antes lícitas, condutas antes admitidas passam de uma hora para outra a não ser mais toleradas, né? E que isso pode pegar de forma desavisada o empresário honesto, o agente público
probo. Isso não é verdade, né? A responsabilidade objetiva, ela só traz um enfoque diferente neste vínculo, neste nexo que une o dano, a lesão, ao responsável, ao ente responsável. Ela não pune o que já não seria punido antes no nosso sistema de repressão ao ilícito administrativo, pela lei de improbidade, por exemplo, mas ela efetivamente traz uma facilitação, diria assim, doutor Joel, no que toca à análise da prova. Você não precisa mais, no contexto da responsabilidade objetiva, demonstrar de forma cabal a responsabilidade pessoal daquelas pessoas físicas envolvidas no evento ilícito, mas você trabalha com fatores mais concretos, e aí sem ser redundante, de cunho objetivo. A lei destaca na sua abertura, no seu início, que a responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas, não só das empresas, das pessoas jurídicas como um todo, depende da prova de que aquele ato ilícito, aquele ato lesivo, foi praticado no interesse e em benefício da empresa, o que aí, para mim, já deixa muito claro que a necessidade de demonstração do nexo causal entre o ilícito e a empresa continua. A responsabilidade objetiva não é uma novidade no nosso ordenamento. Todos os senhores conhecem a aplicação progressista da responsabilidade objetiva, por exemplo, no âmbito do direito do consumidor, para citar só um exemplo, e não há qualquer contradição na utilização dos princípios da responsabilidade objetiva no que toca há uma repercussão de caráter punitivo. Eu não vejo qualquer inconstitucionalidade nisso, porque, novamente, a responsabilidade objetiva traz uma nova visão do vínculo lesão responsável, mas ela nada tem a ver com as consequências que o sistema jurídico, que a ordem jurídica como um todo, empresta àquela lesão. Então não está escrito em lugar algum, senhores, que a responsabilidade objetiva serve apenas para determinar quem é o responsável por determinado dano. Não há qualquer vedação a que nós apliquemos princípios de responsabilidade objetiva, não só para fins de ressarcimento de dano, mas também, sim, para a aplicação de sanções. Por que ela é constitucional? Porque ela vem em socorro de um bem, de um valor constitucional fundamental para todos nós, que é a moralidade administrativa, que é o combate à corrupção. A prova de que a lei anticorrupção é necessária, de que nós carecíamos de um instrumento de combate à repressão, de repressão à corrupção praticada como estratégia empresarial de algumas grandes corporações, ela está no fato, pessoal, que eu gostaria de lembrar antes de encerrar minha exposição, de que há mais ou menos 20 anos no nosso país nós tivemos um processo que se imaginava ser a época de depuração do Poder Executivo, né, com o impedimento do então presidente Collor. Tivemos logo na sequência um processo que se imaginava ser de depuração do Poder Legislativo, com a CPI do orçamento, com a cassação de vários deputados. E na época, 1993, 1994, alguns segmentos do Congresso Nacional levantaram a ideia de que era chegado o momento da chamada CPI dos corruptores, né? Também conhecida na época como CPI das empreiteiras, isso em 1994. E se os senhores quiserem ter uma ideia de quais seriam as empreiteiras investigadas lá em 1994, vocês abrem uma revista Hoje e vejam quais são as empresas que, segundo a delação premiada do nosso doleiro, estão envolvidas nos mega esquemas de corrupção da nossa República. Porque a corrupção para essas empresas virou estratégia, virou tática de conquista de mercado, de contratos, e nós carecíamos sim de um instrumento para combater esse tipo de prática, e por isso a constitucionalidade da lei. Obrigado, Samuel. Eu então passo a palavra ao Rodrigo. Ainda insistindo, Rodrigo, o que é essa responsabilidade objetiva? Ela é necessária? Para o que serve? Não há dúvida que devemos combater a corrupção, ninguém é a favor da corrupção. É um problema que assola o país. Agora, essa lei anticorrupção é o caminho, é o meio, é adequado, é o jeito certo, proporcional? O doutor Samuel, na sua fala, disse que a responsabilidade objetiva, pelo que eu entendi, me perdoe alguma
algum erro de interpretação, não traz tantas novidades assim em relação à responsabilização das pessoas envolvidas em ilícitos cometidos diante da administração pública, que a novidade estaria mais centrada na análise da prova, que se daria com base em elementos mais concretos. Que elementos seriam esses, doutor Rodrigo? E responsabilidade sem culpa, é esse o caminho? Como é que se analisa? Quais elementos concretos? O que vai ser levado em conta, então, para penalizar as empresas que contratam com a administração pública? Por favor. Não, muito obrigado. Agradeço, então, o nosso presidente, doutor João Nibur. Cumprimento também, igualmente, o doutor Marcelo Hager, doutor Luiz Manuel, direto amigo, doutor Marcelo também, doutor Samuel. É um prazer também estar dividindo aqui este espaço de debates com o senhor. Cumprimento esse dileto auditório aqui presente, já desde cedo participando dos nossos debates. Eu vou fazer defesa de ideias, e defesa veemente de ideias. Portanto, não é ataque a instituições, a pessoas, é simplesmente uma crença que nós precisamos refletir sobre tudo isso que vem acontecendo no Brasil. Penso que essa lei, doutor Joel, não é o caminho, é a lei mais fascista que eu já tive a oportunidade de me deparar. Mas por que essa lei fascista? Como chegamos a esse estado de coisas? Primeiro, não tem como nós dissermos contra a corrupção. Ninguém é contra a corrupção, nem eu, nem ninguém, nem as senhoras, nem os senhores são contra a corrupção. Entretanto, o nosso povo brasileiro, que parece acreditar que é algo muito diferente da classe política que o representa, tenho lá, confesso eu, minhas dúvidas, com alguma razão, o povo brasileiro vem de algum tempo dizendo: queremos moralizar as coisas, vamos melhorar as instituições. E isto, num certo sentido, é muito bom. Só que o modo como isso está sendo implementado é temerário. A lei ficha limpa, outra lei fascista. Por que fascista? Porque é muito fácil ficar a ficha suja. É muito fácil. Só quem atua na área e trabalha com isso percebe como daqui a pouco só vai ser político quem nunca foi político, porque é virginal na política, não teve tempo de sujar-se. Então este é o problema grave que nós estamos enfrentando hoje no país. E esta lei anticorrupção vem na mesma esteira. Esta ideia da responsabilidade objetiva, professor Joel, é um descalabro. Primeiro que ela estraga, ela não tem a menor coerência com a ideia de uma responsabilidade objetiva baseada na ideia de risco empresa. Aliás, na própria administração pública, a ideia do risco empresa foi quem fomentou a ideia da responsabilidade objetiva de muito tempo. O risco empresa, antes mesmo de admitirmos responsabilidade objetiva para a administração pública. Mas eu pergunto, que risco empresa é este que o empregado que está querendo ganhar mais, está querendo subir na carreira por vezes, está querendo ganhar comissão por mais vendas e eventualmente se envolve em algum ato desse, que a empresa que tenha compliance, a empresa que tenha mecanismos, que não tem nenhum interesse na prática de corrupção, especialmente para as organizações maiores, evidentemente isso que eu digo, porque as menores, a diretoria já é mais envolvida com as decisões da empresa. Mas como que este empregado, praticando atos em nome próprio, vai poder levar a uma responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, com penas gravíssimas? Para vocês terem uma ideia, a lei mesmo prevê que se possa aplicar uma pena de afixar em jornal de circulação local que aquela empresa foi declarada corrupta, num certo sentido. Mais que isso, ela tem que botar um cartaz gigante para todo mundo ver, tal qual uma estrela de Davi, na frente dela, que ela é corrupta e ela foi condenada por esta lei. É isso que a lei diz. A lei diz que a empresa deve publicar em jornal por suas expensas que foi condenada e deve manter um cartaz gigante na frente da empresa dizendo que ela é corrupta. Então isto, em termos de valores constitucionais, professor Joel, primeiro, quais são as inconstitucionalidades, me parece evidentes numa situação como essa? Não, e com uma gravidade, me perdoe só um detalhe, como é que eu vou aduzir excludente do nexo como fato da vítima? Quem é a vítima? É a administração pública. Fato de terceiro, que seria empregado, não dá de aduzir, porquanto a responsabilidade é objetiva. Caso fortuito, força maior, opa, desculpa, foi sem querer que a gente cometeu esse ato de corrupção. Então, honestamente, é até complicado nós tentarmos dividir essa responsabilidade objetiva. E acerca da constitucionalidade, que o doutor Joel perguntava-me, penso que nós temos que refletir os direitos e garantias individuais que estão no artigo 5º
e aplicá-los sim a pessoas jurídicas em alguns aspectos. De fato, o artigo 1º, inciso 3, fala em dignidade da pessoa humana, não da pessoa jurídica. Todavia, é um direito e garantia fundamental que nós temos que começar a refletir, que a pena, diz o artigo 5º, inciso 45, não passará da pessoa do criminoso e com a responsabilidade objetiva. Isto ocorre. Mais que isso, o artigo 170 fala em iniciativa privada. Se você pode suspender a atividade da empresa ou mesmo declarar sua morte civil, porque esta lei prevê a possibilidade de extinguir a empresa. Claro que em situações mais gravosas, é verdade, mas permite. Então, atenta contra a propriedade privada, atenta contra a livre concorrência, atenta mesmo contra a função social da propriedade, porquanto as empresas têm uma função social importante. Aliás, nós também, povo brasileiro, me incluo, finalizo já, professor Joel, temos um grande problema, né? Nós queremos empresas, nós queremos sim empregos, nós atraímos as empresas para os nossos estados, mas ao mesmo tempo eles não prestam, eles não são muito bons, né? Tanto que eles não podem doar para a campanha, eles não podem fazer nada disso. Vamos deixar tudo ilícito. O que é lícito, vamos dizer que não pode mais. Eles não têm direito, as empresas, de defender-se de uma proposta que queira estatizar o Estado brasileiro. Então nós vivemos contrassensos, paradoxos. Só essas observações que eu gostaria de fazer, e perdão pelo tempo. Agradeço as palavras. Agora nós temos um tempo de 10 minutos, de cerca de 10 minutos, para as considerações gerais dos debatedores. Eu peço aos senhores que sejam objetivos, né, que a fala de cada um não ultrapasse 2 minutos. Começar aqui com o Luiz Manuel. É fascista a lei? A responsabilidade objetiva é um descalabro, como disse o doutor Rodrigo? Alô? A língua é fascista. Quem disse isso não fui eu, mas Roland Barthes, em 7 de janeiro de 1977, na aula inaugural de Semiótica e Crítica Literária na Escola de França. A língua é fascista não porque ela seja conservadora ou porque ela seja progressista. A língua é fascista porque a língua diz como devemos agir, simplesmente por isso. Isso é importante para que possamos pensar a potência da língua e a importância da língua na Constituição Federal de 88. Quer dizer, uma Constituição que veio fazendo um marco revolucionário de valorização do patrimônio público, do republicanismo, da moralidade pública, da ética, estabeleceu matrizes suficientes de responsabilidades as mais variadas. Responsabilidade objetiva tem matriz constitucional. Se não fosse, Código de Defesa do Consumidor seria inconstitucional, Código Civil seria inconstitucional, e pensando na ambiência pública, o artigo 37, parágrafo 6º, afirma expressamente a responsabilidade do Estado pelos atos causados que provoquem danos. Então existe uma matriz constitucional. O que nós precisamos é, na dialética processual, em cada caso concreto, dar a interpretação conforme que, primeiro, signifique que a responsabilidade do particular que contrata com a administração pública será possível objetivamente, porque eu tenho matriz constitucional da responsabilidade objetiva, artigo 37, parágrafo 6º, dentro do espectro de competência, como eu havia dito. O que significa dizer que boa-fé não está descartada. O que não podemos é, a priori, reconhecer uma inconstitucionalidade quando eu tenho uma matriz de um fascismo, que é um fascismo de republicanismo, de responsabilidade, de moralidade, de ética públicas. Então nós temos que reconhecer a responsabilidade que encontra uma guarida na própria Constituição. Doutor Marcelo. Bom, eu creio o seguinte, que essa matriz constitucional, na verdade, ela dá guarida à responsabilização objetiva pela indenização do dano, não para aplicação de penalidade. É isso que está no artigo 37. Esse é o primeiro aspecto. O segundo aspecto é o seguinte, eu já desde a edição da Lei de Improbidade Administrativa, eu não trabalho para o poder público, só advogo contra o poder público. Uma vez eu disse isso num congresso, o pessoal veio falar para mim assim, Marcelo, poxa, mas você tem uma ideologia contrária ao poder público? Eu falei, não, ideologia não é medo mesmo, é medo. Por quê? Porque, bom, do jeito que a Lei de Improbidade é escrita, e agora do jeito que essa lei é escrita, qualquer um pode ser responsabilizado quando é contratado pelo poder público. Como eu não quero correr risco nenhum, a minha pessoa jurídica, simplesmente não advogo para o poder público. Inicialmente eu ainda fazia algum serviço pro bono quando me demandasse. Atualmente nem isso, depois que eu vi alguns entendimentos dizendo que nem mesmo de graça você pode fazer as coisas para o poder público.
Mas eu queria fazer uma observação. Na verdade, o professor Luiz Manuel falou em fascismo, e eu lembrei de um trecho de um pastor luterano alemão, Martin Niemöller, que eu gostaria de compartilhar com vocês, que diz o seguinte: primeiro os nazistas vieram buscar os comunistas, mas como eu não era comunista, eu me calei. Depois vieram buscar os judeus, mas como eu não era judeu, eu não protestei. Então vieram buscar os sindicalistas, mas como eu não era sindicalista, eu me calei. Então eles vieram buscar os católicos, e como eu era protestante, eu me calei. Então quando vieram me buscar, já não restava ninguém para protestar. Por que eu trago isso? Porque eu concordo com o Dr. Rodrigo quando ele disse que nós estamos num crescendo, né, de leis de caráter autoritário. E assim, para finalizar, eu gostaria de dizer o seguinte, que há quem diga o seguinte: olha, mas assim, o inocente não tem preocupação com isso, o inocente não tem medo. O inocente não tem medo até que o dedo seja apontado para ele. Porque quando o dedo é apontado para o cidadão, aí passa a ter medo, sim. Então, Samuel, como evitar que os inocentes sejam responsabilizados, que as pessoas que agem de boa fé sejam responsabilizadas pela lei anticorrupção? Doutor Joel, a resposta é trazida pela própria lei anticorrupção, no seu artigo 5º, que introduz no nosso direito essa noção de ato lesivo à administração, mas que na verdade apenas reproduz condutas que são na sua grande maioria crimes contra a administração e na sua totalidade atos de improbidade. E curiosamente todas as condutas do artigo 5º dolosas, doutor Rodrigo. Então, novamente, para que os senhores tenham uma noção, os atos lesivos previstos na lei anticorrupção são todos de caráter doloso. É a lavagem de dinheiro, é o financiamento de atividades ilícitas, é a fraude à licitação, a fraude ao contrato administrativo. O que a lei traz, senhores, é a possibilidade de você punir a empresa que aferiu ganhos com um ato ilícito, sem que necessariamente você tenha que identificar quais dos agentes, quais dos prepostos daquela empresa tenha subjetivamente concorrido para o ilícito. É só isso. O ilícito já era previsto antes e continua sendo coibido. A analogia que eu me permito fazer aqui, doutor Joel, no que toca ao sistema repressivo, punitivo, em relação às pessoas jurídicas, me parece ser a que é trazida pelo direito ambiental, que já trabalha, e aí na seara penal, não apenas na seara administrativa e civil, com a responsabilização da pessoa jurídica há alguns anos. Durante muito tempo, o nosso Superior Tribunal de Justiça tratou a responsabilidade penal das pessoas jurídicas como algo subsidiário à responsabilidade penal das pessoas físicas. Então você, no entendimento do STJ, você só poderia punir a empresa por um delito ambiental se você punisse ao mesmo tempo a pessoa física. E no ano passado, em um acórdão sensacional que pode nos servir de norte nesse debate, eu imagino, o STF diz que não. Que exigir a responsabilidade concomitante no penal da pessoa física e da pessoa jurídica eliminaria a previsão constitucional de responsabilidade ambiental das pessoas jurídicas, e de que, por força da complexidade que essas organizações, essas empresas têm nos dias de hoje, muitas vezes a necessidade de você identificar a conduta de um funcionário específico inviabilizaria a punição do ente. E, portanto, é esse conceito, essa noção que nós podemos trazer, porque a dificuldade na punição à corrupção das empresas é a mesma. É possível sim a responsabilidade da empresa, mesmo quando você não comprove especificamente que determinado agente seu transgrediu. Doutor Rodrigo, se é possível a responsabilidade da empresa, independentemente da atuação dos seus agentes ou da culpa dos seus agentes, e se isso já se encontra de alguma maneira assentada e pacificada, inclusive em improbidade administrativa, isso acontece, em regra, o porquê então dizer que a responsabilidade da pessoa jurídica deve ser objetiva? Veja, eu penso que a ideia foi efetivamente ampliar o universo da responsabilidade. A lei teve por escopo ampliar o universo da responsabilidade objetiva, a meu sentir, de modo inconstitucional. Embora esta lei não será apenas declarada constitucional, ela será aclamada
constitucional. Este é o problema que nós estamos vivendo hoje. Embora eu defenda, sim, que há sérias inconstitucionalidades aqui, não acredito nem um pouco que o Supremo vá dizer isto com toda a vênia e respeito ao Supremo. Então a ideia foi realmente ampliar. O doutor Luiz Manuel dizia na sua fala que o CDC prevê responsabilidade objetiva da empresa. É fato, e de fato é possível, né? O transportador também, o próprio Código Civil, no risco da atividade empresarial, a responsabilidade já é objetiva. Isto não é novidade. O que é novidade é você ter uma atividade que não é inerente à empresa e dizer que isso é um risco, é o risco da corrupção, vamos chamar assim então agora. Isso é novo e só pode ser isso que quer fundamentar está o risco dessa responsabilidade objetiva, né? E mais, eu até admito que é possível discutirmos sim responsabilidade objetiva para o dano, para o ressarcimento do dano efetivamente causado por aquele empregado que a empresa não tinha ciência que eventualmente estava envolvido em atos da lei anticorrupção. Agora, as demais sanções, isto sim me parece haver um flagrante exagero. Outro ponto também que me preocupa é que qual vai ser o parâmetro hermenêutico para nós aplicarmos esta norma? Sem dúvida alguma será a lei de improbidade administrativa. E os parâmetros hermenêuticos de aplicação da lei de improbidade administrativa, confesso, não são lá muito alvissareiros. Eu vejo com muita preocupação nós aplicarmos esta lei tendo por premissa como já é feito na lei de improbidade. Falava o meu dileto doutor Samuel há pouco que a lei exige no artigo 5º só condutas dolosas. Pois não, já vou encerrando. Mas, em verdade, quando a gente vê o inciso 4, e de fato, grande medida, eu espero até que isso venha a ser dito, viu? Eu concordo com o senhor. Mas, lamentavelmente, o inciso 4 e 5, que falam em fraudar, aliás, impedir, perturbar a fiscalização, isso aí, para ser enquadrado depois como culpa, não será nada difícil. Então, é a minha preocupação. Obrigado, senhor João.